Olá, galera, beleza com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Pontuação são vários temas, certo? E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de pontuações que a gente utiliza para melhorar a escrita, para a gente poder entender melhor, né? E o português tem muitas formas de se usar a pontuação, tá bom? Uma delas nós vamos ver agora, que é essa daqui, a vírgula em termos explicativos. Então, a própria palavra já está falando. Explicativos é quando eu dou uma explicação, eu acrescento algo a mais. Então, vamos ler aqui a definição. Olha só. Nós temos o seguinte, informações acessórias. Acessórios quer dizer quando eu apenas estou colocando um detalhezinho ali, né? Que se eu quiser retirar, eu posso retirar, não tem problema. Então, um termo acessório é apenas para eu explicar um pouquinho mais, que a pessoa consiga entender melhor o que eu quero dizer, tá bom? Isso é uma informação acessória. Acessório apenas eu posso tirar, igual acessório na mão da gente, né? As meninas, por exemplo, que usam brinco. Você não nasceu de brinco, então eu posso escolher entre colocar ou não colocar brinco, né? Os meninos, por exemplo, também, tem meninos que gostam de usar brinco, ou pulseira, ou colar, qualquer coisa. Então, vocês são acessórios, eu posso usar ou não usar, tá bom? Então, informações acessórias que explicam uma palavra. Então, eu coloco uma informação para que eu consiga, as pessoas possam entender melhor o que aquela palavra quer dizer. Então, explica uma palavra anterior, ficam isolados o restante da frase por vírgulas. Então, nós vamos usar as vírgulas para colocar essa informação acessória, que pode também ser substituída por travessão. Ou seja, então eu posso colocar travessão ou posso colocar entre vírgula. Essa informação acessória, ela vai ficar aqui dentro, certo? E aqui também ela vai ficar aqui dentro, entre as vírgulas. Então, vamos ver um exemplo? Então, nós temos aí um exemplo exatamente dessa foto, que é uma a gente já viu o texto, né, sobre o carro voador. Então, nós temos aqui o veículo chamado Transition. Então, olha só, presta atenção que informação está entre vírgula. Então, eu estou explicando o veículo. Que veículo é esse? Chamado Transition, né? Então, eu dei uma explicação a mais para mostrar, certo? Sobre esse veículo. Então, eu estou falando sobre o veículo, ok, galerinha? Beleza. Então, por isso que está aqui entre vírgulas. Ou posso colocar entre parênteses. Ao invés de colocar vírgula, eu coloco parênteses e parênteses. Desculpa, coloco travessão e travessão, tá bom? Beleza, então, galerinha. Então, olha só. Então, eu vou apagar aqui o travessão, vou deixar só a vírgula, tá bom? Então, é isso daí que vocês acabaram de ver, beleza? Então, o termo explicativo é exatamente isso. Eu me utilizo, né? Vou fazer uma explicação. Então, vocês veem aqui, é uma explicação sobre uma palavrinha, ficando entre vírgulas ou entre travessões, sobre alguma palavra. Nesse caso, a palavra é veículo. Então, ele está falando sobre o veículo. O veículo, chamado Transition, tem capacidade para 2 passageiros, certo? Então, entendeu? Então, ele explicou, né? Deu uma... aumentou uma explicação, né? Colocou uma explicação sobre que veículo é esse. Por exemplo, se eu não colocasse, vamos dizer que esse termo acessório não tinha. Aí ia ficar assim, o veículo tem capacidade para 2 passageiros. Vocês perceberam que vocês conseguem entender da mesma forma a frase, certo? Por isso que é um termo acessório, eu posso colocar ou não colocar. Mas,
quando eu coloco, a pessoa vai entender melhor o que eu quero dizer, né? O veículo chamado translation. Então, vai ficar mais fácil para poder entender. Ah, que veículo é esse, né? Então, por isso, essa informação a mais, tá bom? Ficando entre vírgulas ou travessão. Então, vamos lá, galerinha. Então, vamos para outro exemplo, também sobre o termo explicativo. Então, nós temos aqui mais um exemplo. Muitos países, como a Holanda. Então, olha só, vamos dizer que não tivesse esse termo explicativo. Muitos países já têm protótipos do carro voador. Então, quando ele coloca essa informação aqui, que é o termo explicativo, entre vírgulas, tá bom? Como a Holanda, eu estou dizendo que país, né? Ou dando exemplo de que país poderia ser, né? Então, muitos países como a Holanda, então eu dei um exemplo de que país é esse. Já tem protótipos de carro voador. Você pode perceber que tem até uma pessoa aqui, ó, dirigindo, né? Fazendo aí a demonstração de como seria esse carro. Então, aqui é apenas um protótipo, né? Para as pessoas poderem ver como seria mais ou menos esse carro voador, tá bom? Então, termo explicativo é isso. Eu posso colocar ou não colocar, e ele serve para o quê? Para explicar essa palavrinha que vem antes, né? Essa palavrinha que vem antes, ou dando exemplo, ou explicando melhor o que essa palavrinha quer dizer, tá bom? Em poucas palavras, tá? Não pode esquecer de colocar as vírgulas, galerinha. Super importante, porque senão não é termo explicativo. O termo explicativo tem que vir entre vírgulas, tá? Ou entre travessão. Beleza, galera? Ótimo. Então, vamos para mais um tipo de pontuação. Nós temos as aspas simples. Vamos ver aqui o que eles querem dizer. Em títulos de notícias, chamadas e manchetes, é comum o uso de aspas simples, né? Aspas simples é um para cá, outro para lá. Não é igual duas aspas, né? Que eu coloco duas aspas do lado de cá, aqui é duas aspas. E duas do lado de cá. Aspas simples é só uma, tá vendo? Uma de cá e outra de cá. Nesse caso aqui, aspas simples. No caso da reprodução da fala de alguém, de palavra usada fora do sentido habitual e de títulos de obra, como livros, filmes e séries. O uso das aspas simples no lugar de aspas duplas tem o objetivo de economizar espaço nesses textos. Então, vamos ver. Então, olha só, nós temos aí o exemplo, né? O asteroide passará perto da Terra nesta quarta-feira. Então, olha só que interessante. Aqui na palavra perto, se vocês observarem aí na palavra perto, tá vendo? Aqui, ó, nós temos aspas simples, aspas simples, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Aspas simples, duas aspas, tá vendo? Aí seria duas de cada lado. Aspas simples é apenas uma. Então, eu vou apagar aqui essa aspa para não confundir vocês, tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Então, o que acontece? Asteroide passará perto da Terra nessa quarta-feira. Então, por que será que essa palavrinha perto tem essa aspa simples? O que acontece é o seguinte. A gente percebe que a distância entre a Terra e o asteroide só pode ser considerada perto na comparação com as medidas astronômicas, né? Porque, por exemplo, se a gente fala por perto, está sendo usada não no sentido habitual, não é que está pertinho, mas é porque assim, é um perto. Como é que eu posso dizer? Não tão perto. É um perto, assim, mais ou menos falando de uma forma mais astronômica, né? É um perto que assim, está mais próximo, certo?
por isso que tá entre aspas, tá bom? Porque não é tão perto, mas tá perto, mas não tão perto, tá bom? Entendeu? Espero que não tenha ficado tão confuso aí. Então, serve para quando a gente destaca uma palavrinha, né? Que ela, no momento, ela está dizendo, tá tendo um outro sentido, né? Nesse caso, então, o asteroide passará perto da Terra nessa quarta-feira. Não é que é tão pertinho da Terra, assim, bem pertinho, não. É um perto aqui próximo da Terra. Ele vai passar ali, ó, próximo da Terra, certo? Mas não é tão pertinho a ponto de entrar no nosso planeta, entendeu? Então, por isso que está entre aspas, tá bom? Porque não é pertinho mesmo, é perto na questão de falar que ele vai passar aqui próximo, né? Mais ou menos, uma distância assim próxima da Terra, tá bom? Então, por isso que essa palavrinha recebeu aspas, beleza? Ótimo. Então, vocês vão estar executando as atividades da página 30, 31 e 39 de português, volume 2, tá bom, galerinha? Então, espero vocês para o próximo vídeo de correção. Beijos, galera! E preste bastante atenção para fazer as atividades direitinho, tá bom? Beijo!